Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo com Ex-Aluno. Hoje eu estou aqui com o Leonardo Francisco Reco Esquerdo, que veio contar para a gente como que foi a trajetória de preparação, para ele escolher a residência médica que ele queria e não ser escolhido. Então, hoje a gente tem o prazer de receber ele aqui para ele contar para a gente como que foi o caminho das pedras da sua preparação. Boa noite! Boa noite, Fran. É, então, meu nome é Leonardo, como já foi falado. Eu sou natural do interior de São Paulo, mas me formei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E tô há 7 anos aqui, né? Agora é meu sexto ano, meu sétimo ano. E eu formei agora em 2022, né? Foi meu término do internato. E eu prestei esse ano prova para clínica médica, né? Todas as provas que eu prestei foi para clínica médica. E ainda bem que deu tudo certo no final. Vim contar um pouquinho de como foi toda essa trajetória. Que bom! E conta pra gente como que foi primeiro a escolha aí de fazer a especialidade clínica médica. Então, foi no final do segundo tempo, né, que eu decidi fazer clínica médica. Acho que quando a gente entra na faculdade, todo mundo, a gente entra querendo neurologia ou cirurgia cardíaca, né? Todo mundo, desde o primeiro e segundo ano. E com o passar da faculdade, você vai vendo qual vai se encaixando mais o que você quer ser o projeto futuro, né? A partir do meu terceiro ano, eu tinha decidido que eu queria fazer cirurgia geral. Fiz uma liga, um estágio acadêmico aqui num pronto-socorro, que é referência em politrauma, então tive por um ano e meio muito contato com a área cirúrgica, né? Então acho que aquilo lá brilhou meus olhos, né? E então eu decidi, não, vou fazer cirurgia e meio que dei uma fechada nas outras especialidades. E eu acho que isso é um ponto que é errado, né? Tem que sempre ficar com o olho muito aberto em tudo, e mesmo que você já decidiu, aproveitar o máximo de cada especialidade. No meu sexto ano, que seria o ano da preparação realmente para a prova, eu parei para pensar no meio do ano, mais ou menos ali para junho, se eu realmente queria fazer cirurgia geral, vi como que era a rotina, vi os médicos do meu hospital escola, e parando para raciocinar bem, assim, apesar de eu gostar da cirurgia, eu acho que era uma rotina que não se encaixaria como eu queria no meu projeto futuro, né? E eu também gostava bastante de clínica médica, acho que a clínica médica foi entrando no meu sexto ano, assim, quando eu passei no internato, foi entrando cada vez mais na minha vida. E eu parando para pensar, eu vi que eu gostava mais de clínica médica, eu gostava dos pacientes da enfermaria, de estudar as doenças, do raciocínio clínico, que eu acho que é fantástico. E acho que ter bons professores de determinada especialidade também faz você abrir os olhos para aquela especialidade. E aí, em junho, eu decidi mudar totalmente, né? Da água para o vinho, e decidi fazer clínica médica. E permaneci até o final e preciso só para clínica médica. Ótimo. Esse é um ponto importante que você colocou, Leonardo, porque muitas vezes a gente tem essa dúvida de qual especialidade escolher e a gente tem que se permitir essas trocas, essas mudanças, esse ajuste na nossa trajetória, porque no final a gente tem que pensar que é uma coisa que a gente vai fazer por um longo período da nossa vida. Então a gente tem que pensar sempre nisso aí, que foi um ponto que você colocou, que é como você se vê trabalhando, o que que você se vê fazendo daqui 5, 10 anos. Então, muito bacana e como foi a sua escolha para a clínica médica. E desde já, eu já quero que você conte como que foram os seus resultados, para a galera ficar bem animada aí. Conta para eles como que foi escolher a residência médica que você queria e não ser escolhido. Então, esses 2 anos eu estudei bastante, né? E esse era meu objetivo, né? A Aristo fala isso de auxiliar a gente a escolher a nossa residência e não ser escolhido. E no final deu certo, né? Eu prestei tudo para clínica médica, eu prestei na USP São Paulo, prestei FAMERP, Rio Preto, né? Unesp, fiz Faculdade de Medicina do ABC e também fiz o Enare, né? E eu acabei tendo resultados positivos, passei na USP São Paulo, na FAMERP, na Unesp. No ABC, como eu já tinha passado em outras instituições, já tinha passado na Unesp, eu decidi não ir fazer entrevista, então não terminei o processo seletivo. E no Enare também eu não coloquei nenhuma instituição. Mas nas que eu quis, eu tive a 100% de aprovação. E no final acabei decidindo ir para a USP São Paulo mesmo. Que ótimo. Olha só que resultado incrível. Parabéns, Leonardo. Isso é fruto do seu esforço, do seu desempenho. E eu quero saber como que foi aí Aristo na sua preparação. Como que foi que você decidiu? Falou assim, não, eu vou fazer Aristo. Certo. Então, como eu tinha em mente que eu queria passar em locais que são concorridos, que eu sabia que eu tinha que me preparar mais do que um ano. Com 2 anos você tem uma maior chance de conseguir resultado positivo. Então, isso eu já tinha noção. Não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia que eu tinha que me preparar bem. Então, antes de iniciar o quinto ano, eu comecei a pesquisar alguns cursinhos para residência, né? Vendo o que eu ia fazer.
acabei assinando com um, antes de assinar com a, que era JJ na época, né, agora Aristo. E só que eu comecei a ver, antes de iniciar o cursinho, eu comecei a receber anúncios em redes sociais da Aristo. E comecei a pesquisar sobre a metodologia. Vi vídeos também de papo com acho que não tinha papo com ex-aluno, não lembro se tinha, mas tinha depoimentos de ex-alunos, de como funcionava. E aquilo, a metodologia que foi colocada lá me surpreendeu muito. Tanto é que eu decidi cancelar com outro cursinho que eu tinha feito antes de iniciar e assinei com a JJ. E na época que eu assinei, ninguém na minha faculdade, assim, fazia a JJ, né? Então falei, vou tomar essa decisão, espero que dê tudo certo. E deu tudo certo, né? E hoje em dia, a minha faculdade, acho que só do pessoal que está no sexto ano, tem uns 8 que faz Aristo. Então, o cursinho está crescendo muito, né? E ainda mais Bem, seus agora resultados. com esse resultado incrível de você lá na sua E, faculdade. Conta para mim, assim, o que que você considerou quando falou, não vou escolher isso? Além, você aham, falou da metodologia já, né? O que sim, que te sim. encheu os olhos quando você viu esses vídeos e falou, nossa, a metodologia Aham. deles é incrível. Então, hoje uma das coisas principais é que assim, eu tenho muita dificuldade de organizar minha rotina, né? Principalmente de revisão. A gente sabe que para a preparação para aula de residência não tem como você ver uma vez o assunto e não rever ele durante o processo. E fazer isso eu mesmo fazer, eu acho que seria muito difícil. Eu gastaria muito tempo tentando montar um cronograma de revisão do que estudando em si. E o resultado acho que não seria muito bom. Então, quando eu vi que a Arista era uma plataforma inteligente, que você colocava onde você queria prestar, e você escolhia quais dias da semana você ia distribuir os tipos de estudo, e eles organizavam a rotina para você, é só você entrar e fazer. Eu falei, é isso que eu precisava para minha vida. Só era isso que faltava. Então, essa parte de ter vocês organizarem toda a rotina de estudo, a revisão inteligente por questões, né? Porque eu acho que a melhor forma de você revisar o tema não é se debruçando na teoria, no livro, nas apostilas, e sim você fazendo questão, aprendendo com o comentário, porque muitas vezes os comentários, eles são um resumo do tema, ele não responde apenas o que está na questão, às vezes você lembra de outros conceitos chaves sobre aquele tema. Então, a principal foi a revisão inteligente e organizar a minha rotina, né? Acho que foi o principal que fez eu querer fazer Aristo, né? Depois eu conheci outras ferramentas da plataforma e do cursinho que só vieram somar, né, durante a preparação. Maravilha. E me conta como, porque na verdade o Leonardo, pessoal, ele começou com a gente já no quinto ano, fazendo o extensivo programado. E depois ele fez também o curso do sexto ano, que é o extensivo tradicional. E conta pra gente aí como que foi a sua rotina de estudos. Primeiro conta pra gente como que foi no quinto ano e depois no sexto ano, que foi quando aí tá mais próximo da prova, né? Uhum. Eu tirei de coisas que eu vi que eu podia melhorar no quinto ano, né? Então, no quinto ano, eu ainda tinha aquela mentalidade de ficar fazendo resumos, né? Então, assim, eu acho que era uma coisa que eu conseguia cumprir as metas mínimas. Foram poucas semanas que eu não cumpri as metas mínimas da Aristo. Só que eu perdi um pouco tempo em querer anotar aula, querer anotar conceitos. E, e também uma coisa que eu fiz no quinto ano, que eu mudei no sexto ano, foi que eu demorava para rever as coisas que eu tinha errado nas questões. E acabou assim, uma época que acumulou 30 dias de questões para rever que eu tinha errado, né? Então foi algo que eu mudei. Então não foram muitas mudanças assim. Eu cumpri as metas mínimas no quinto ano. Só que essa parte de fazer anotações que eu deixei de fazer no sexto e de fazer um bloco de questões, uma revisão inteligente, no mesmo dia já corrigir meus erros, porque isso não deixa acumular, né? Senão com a rotina você acaba postergando e depois vira uma bola de neve. Então, para o sexto ano, eu cumpri um pouco mais que as metas mínimas e foi uma mudança. Por exemplo, na revisão inteligente, eu fazia 5 vezes no quinto ano. No sexto, eu fazia de 6 a 7 vezes por semana. Então, foi algo que eu aumentei a carga de questões. Eu dava preferência em assistir a aula de material teórico. Às vezes, se era um tema assim, que eu tinha mais domínio, eu nem via apostila, só via a aula teórica mesmo, a videoaula. E eu aumentei bastante a carga de questões no sexto ano. Eu fiz bastante questões no quinto, só que eu dei uma aumentada para o sexto ano. Foram as principais diferenças. O restante eu mantive a mesma linha assim, de estudo, né? Perfeito. E Leonardo, conta pra gente como que foi conciliar os seus estudos com Aristo junto com a sua vida, a sua rotina, seus amigos, as Hum. festas, como que foi conciliar com o internato, né, que já é uma conciliação difícil. Como que foi isso? Então, realmente é um período bem, bem difícil na nossa vida, muita mudança, internato vem as responsabilidades, né? E no começo, assim, no começo foi difícil mesmo, porque eu não sabia se eu estudava para o internato, se eu estudava para o cursinho.
Mas com a Aris, que eu achei mais coube na minha rotina, é que eu não precisava despender muito tempo do meu dia para cumprir as metas. Então, assim, de 2 a 3 horas por dia que eu estudava pelo cursinho, eu já estava livre para fazer as outras atividades da faculdade e também ter a vida social, né? Eu acho, assim, que uma coisa importante que eu percebi no quinto para o sexto ano, que no quinto ano eu não fiz muito exercício físico. Eu sempre gostei de fazer exercício físico, corrida, mais exercício aeróbico, e eu não consegui fazer muito no quinto ano, pensando que poderia me atrapalhar em estudar, diminuir um pouco o meu rendimento. E isso eu percebi que eu fiquei um pouco mais ansioso no quinto ano, falando que eu fiquei um pouco mais ansioso. Então, quando eu entrei no sexto ano, eu decidi que eu ia mudar essa parte. Então, eu consegui fazer exercício físico pelo menos 4 vezes por semana durante toda a minha preparação. E teve um benefício diferente do que eu pensava, assim. Eu pensava que no início que ia diminuir meu estudo, mas na verdade eu acho que faz você focar mais, você rende mais e foi muito benéfico. Então, foi uma coisa que eu mudei bastante no sexto ano. E sempre eu tentava só no estudo não acaba não sendo benéfico. Você tem que sair, você tem que. Claro que tem os momentos do estudo, mas você também tem que separar um momento no seu dia, na sua semana, para fazer coisas prazerosas. Encontrar os amigos, ver um filme, assistir. Ficar em casa mesmo, sem fazer nada, e ter exercício físico na rotina, acho que é essencial. Com certeza. Esse ponto que você falou é um ponto que nós da Arista a gente sempre frisa com todos os nossos alunos, a importância de você ter o tempo para fazer atividade física, para dormir bem, porque tudo isso Sim. influencia, como você contou aí para a gente, o quanto isso influenciou na sua rotina, e isso influencia muito no desempenho. Então, realmente faz muita diferença. E E só uma coisa a acrescentar, que não é o todo ano que é assim, né? Todo mundo tem períodos de altos e baixos durante o ano, né? Isso é normal, é inevitável. Às vezes acontece uma coisa na sua vida pessoal que você não consegue se render muito. Mas eu acho que o principal ponto em relação a isso é você saber que aquilo é passageiro e você conseguir voltar para o ritmo de estudo, porque a gente vê muitas pessoas, às vezes acontece alguma coisa, não consegue estudar e fica muito tempo sem estudar e tenta voltar no final do ano e não consegue. Então, assim, claro que vai ter momentos que você não vai conseguir estudar, que vai diminuir um pouco o seu ritmo, é normal, mas você tem que conseguir ter ferramentas para voltar, né, à rotina e conseguir cumprir os objetivos. E quando você teve um período assim, que você achou que estava com rendimento menor, que estava com menos foco para os estudos, como que a Aristo te ajudou a voltar aí com toda essa regularidade? Então, a Arissa é um cursinho muito completo, né? Então, assim, tem muita parte lá na Aristo Mais, né? Tem a parte do atendimento psicológico, né? Se você precisar. Lá tem vídeo de exercício físico, dicas para manter uma rotina saudável. Então, assim, eu olhava aquilo lá, me ajudava bastante, né? Sempre que eu tinha algum período, assim, que eu tava achando que eu não tava me rendendo muito rendimento, eu mandava mensagem pro Eduardo. Eu acho que esse contato muito próximo com os professores professores e todo mundo da Arista é muito importante, porque a gente tem um contato muito próximo com vocês, né? A gente manda uma mensagem, vocês respondem, então isso acho que é muito benéfico. E vocês têm muita experiência, então acaba auxiliando a gente, né, nesses períodos mais difíceis. E a gente ama essa proximidade, porque isso deixa tudo melhor, mais divertido. A gente entende o porquê da gente estar fazendo isso, o porquê da gente se dedicar tanto a Aristo. Então, isso realmente é um ponto que a gente preza muito. Muito bacana você ter colocado isso, Leonardo. E conta pra gente aí como que foi, como fazer as provas, né? Porque aí chega lá no final do ano e realmente chega o dia da prova. Como que foi esse momento para você? Pois voltei, parece, na vida de vestibular, né? Caneta, barrinha de cereal, água. No momento, assim, próximo às provas, eu fiquei um pouco ansioso, é normal, eu acho. Mas eu acho assim, como eu decidi fazer 5 provas, depois que eu fiz a primeira prova, acho que porque você passa aquela ansiedade inicial, né? Tanto é que eu escolhi fazer primeiro o Enari, que não acabava sendo, não era meu foco no momento, mas como tinha prova na minha cidade, eu não tinha que me deslocar para fazer, eu resolvi fazer mesmo para tirar aquela ansiedade inicial e ver como estava a minha preparação. Então, nas provas tive um pouco de ansiedade, sim, só que eu acho que me ajudou bastante foi a preparação durante o ano, porque na Arista a gente, desde o começo, é colocado para fazer simulados semanais, né? E fazer as provas na íntegra próximo de che- a partir do meio do ano eu comecei a fazer as provas na íntegra de todas as instituições. E eu sempre tentava treinar no tempo que eu tinha para fazer a prova, no ambiente que eu tinha.
simular mesmo o meu ambiente de prova. Isso acho que ajudou bastante a diminuir a ansiedade e que pode atrapalhar realmente durante a realização da prova, né? Então acho que isso foi muito benéfico. Eu fiquei bem, durante a prova, eu fiquei bem tranquilo e consegui desenvolver tudo que eu tinha naquele momento. Nossa, maravilha, Leonardo. E na Aristo, a gente tem, né, todas as questões, e a gente tira o CCQ, o Sim. conteúdo-chave da questão. O que que você precisa saber de fato para acertar aquela questão? Durante a prova, você lembrou ali de algum CCQ? Como que foi isso? Ah, com certeza, né? Acho que quando eu ler comentário na minha preparação, a primeira coisa que eu li é até que vocês ensinam é ver o CCQ. Se o CCQ respondeu sua dúvida, você não precisa ir para o resto. Então, acho que o CCQ é um ponto-chave muito importante para a preparação, porque ali está o cerne de muitos assuntos, né? Porque tem assuntos que são importantes, mas que se você vai ver na prova, eles cobram um ponto mais específico daquele assunto, qual que é o mais batido naquela prova. Então, você dominando o CCQ, você lendo aquilo maciçamente, né, como a gente vê na Arista, você acaba gravando, né? Então, com certeza na prova, eu não vou lembrar agora certo quais, porque eu fiz bastante em prova, mas assim, com certeza durante questões eu lembrava de questões que eu tinha feito na plataforma durante o ano e pensava se que realmente se não era a mesma questão, porque é muito repetido, né? Muitas coisas. Com certeza. E é sempre por isso, as questões elas se repetem dentro do mesmo CCQ. Então, justamente por isso, tem esse direcionamento para estudo. E falando aí da plataforma, dos direcionamentos, o que que você mais gostava da plataforma? O que eu gostava mais da plataforma, eu acho que era a revisão inteligente e, ao mesmo tempo, organizar a minha rotina. Só precisava entrar e refazer o que estava lá. Mas a revisão inteligente, eu acho que era a parte que eu mais gostava, né? Porque eu achei fantástica a forma de revisar por questões. Acho que foi isso fez eu gravar tantos assuntos, tantos conceitos importantes, né? Porque você vai vendo durante o ano tantas vezes, que entra na cabeça uma hora. E conta para as pessoas, basicamente, em linhas gerais, bem direto, como que era essa revisão inteligente? Então, na revisão inteligente, geralmente você vê 50 questões, 50 flashcards sobre assuntos que você já estudou durante o ano. E esses assuntos eram questões sobre assuntos diversos, não eram mesmos assuntos que pareciam no dia. De acordo com o que era mais importante nas suas provas prioritárias, que você consegue colocar na plataforma quais suas era a prova prioritária, e também sobre temas que são importantes para você e que você acabava errando um pouco mais. Então, eles juntavam os assuntos que são mais importantes para você passar na onde você quer estudar. Então, é a ordem de importância, né? Acho que isso é o mais importante, porque direciona para onde você quer, né? E para o que você está mais errando, que você precisa ter mais atenção. E aí você fazia no mínimo 5 vezes por semana esse bloco de 50 questões, 50 flashcards, né? E você fazia isso mais ou menos em quanto tempo, Leonardo, essa revisão? Então, no começo era um pouco mais, demorava um pouquinho mais, né? Geralmente eu levava 2 horas, 2 horas e meia no início do quinto ano, né? Então, gastava um tempo bem grande, assim. Mas quando eu entrei no sexto ano, já aprendia, já comecei a ter mais uma dinâmica assim. Eu fazia entre 1 hora e 1 hora e meia, tanto as questões e os flashcards. Maravilha. Então, otimizava muito aí o seu tempo, né? Sim. Ótimo. E se você fosse falar lá com o Leonardo, lá do início do extensivo programado, fosse dar um recado para ele, o que que você ia falar quando você estava começando os estudos? Então, o que que eu falaria assim para ele continuar? Porque assim, no começo você é uma plataforma diferente, realmente, né? Um cursinho diferente. Às vezes você pensa assim, será que vai dar certo? Será que realmente vai dar certo? No começo, às vezes você não consegue sair você vê que as suas questões não estão mudando, você está acertando a mesma coisa, ou tem dia que você acerta menos e no começo você acaba duvidando de você e também às vezes da plataforma, mas o que eu falaria pro Leonardo é continuar. Continua que você vai ver o resultado. Realmente é surpreendente. Eu sou muito feliz de ter escolhido Aristo e se eu tivesse que estudar mais um ano, eu renovaria novamente. Que maravilha! Graças a Deus você já foi aprovado, já vai É. curtir a residência que você escolheu, a residência que você sempre sonhou. Eu agradeço muito pela sua participação, Leonardo. Agora eu queria deixar um espaço se você quiser falar alguma coisa, mandar um abraço para alguém. Quer falar alguma coisa? Ah, não, quero só agradecer mesmo o pessoal do cursinho, né, que sempre deu o apoio necessário durante esses 2 anos aí. E só agradecer mesmo.
continue fazendo esse trabalho de vocês, que é um trabalho muito, muito importante. E que o pessoal que esteja vendo esse vídeo, né, continue que vai dar certo. Ótimo, muito obrigada, Leonardo. O Leonardo aí foi aprovado em 3 instituições super concorridas para a clínica médica e ele escolheu a residência que ele queria. Ele vai ser residente de clínica médica da USP São Paulo. Um resultado incrível que ele alcançou dentro de 2 anos de estudo aí da Aristo. Se você gostou desse conteúdo, papo com ex-aluno, aproveita aqui que tem vários outros papos com ex-aluno. Aqui a gente tem a trajetória de como foi os estudos de alunos nossos que foram aprovados na residência médica. E além disso, a gente tem vários outros conteúdos nas nossas redes sociais. Siga a gente para mais conteúdo e fica de olho, porque a gente sempre tem testes da plataforma e você pode participar gratuitamente. Até a próxima!